Cheguei em casa e encontrei silêncio. A cozinha parecia um showroom. Nenhuma correspondência no balcão, nenhum casaco na cadeira, nenhum sapato abandonado perto da porta. O carro da Larissa não estava na garagem. Olhei o relógio na parede. Depois, o celular. Onde você está? Mandei mensagem. Trabalho. Explodiu hoje. Vou chegar tarde. Ela respondeu. Quão tarde? Não sei. Cliente grande. Não me espera acordado. Fiquei olhando para a geladeira por um segundo e ri de mim mesmo. Tinha parado para comprar filé e aspargos, porque era quinta-feira e isso costumava ser a nossa coisa. Temperei o bife mesmo assim. Liguei a churrasqueira no quintal e coloquei 2 pratos na bancada por hábito. Às 9, embrulhei a porção dela em papel alumínio. Às 11, coloquei os pratos na lava-louça. À meia-noite, deitei do meu lado da cama e olhei a garagem pela cortina. Ela chegou perto das 3. Chaves presas na bolsa para não fazer barulho, se movendo como uma inquilina entrando de fininho num quarto alugado. A luz do banheiro acendeu e apagou. Ela deslizou para a cama e ficou de frente para a parede. Nenhum oi. Nenhum obrigada pelo jantar. Nada. Se eu soubesse onde isso ia dar, teria pulado o bife e colocado uma trava na minha paciência. De manhã servi café e deslizei uma caneca pelo balcão quando ela entrou. Cabelo preso, blazer sobre uma camiseta, como se tivesse dormido numa sala de reuniões. Ela não pegou a caneca. Olhou o celular. Tudo bem? Perguntei. Afogada, ela disse. Não começa. Começar o quê? Me apoiei no balcão. A conversa? A conversa do a gente não se conecta. Não consigo fazer isso hoje. Eu ia dizer que seu café está esfriando. Ela olhou para a caneca como se tivesse sido insultada e deu um gole. Obrigada, disse, e soou como uma gota d'água no concreto. Você chegou às 3, eu disse. É. Tá tudo bem? Trabalho, ela disse, e fez disso um ponto final. Preciso de espaço, Marcos, por favor, menos pressão. Pressão é 2 pratos num balcão. Pressão é olhos em mim quando entro. Perguntas? Entendi, eu disse. Vou pegar leve. Obrigada. Vou parar de esperar acordado. Vou parar de planejar jantar. Se você chegar tarde, chegou. Se estiver em casa, está em casa. É só isso que estou pedindo. Passei minhas chaves para a palma da mão. E já que estamos consertando as coisas, vamos limpar a logística. Estou tirando meu nome da agenda social. Noites das amigas, jantares de casal, me deixa de fora. Se precisar de mim num evento, coloca no meu calendário com um dia de antecedência. Se não, estou trabalhando. Ela piscou. Você está me punindo. Não. Estou priorizando os lugares onde sou querido. Ela baixou os olhos para a caneca. Isso é dramático. É eficiente. Faz o que quiser, ela disse e pegou a bolsa. Observei ela sair e coloquei minha caneca no balcão baixinho o suficiente para não acordar os fantasmas do cômodo. Tá bom. Espaço. Ela queria um vácuo. Eu daria ar vazio e veria o que ela fazia com ele. Naquela semana, ela aperfeiçoou a arte de passar por mim. De manhã, casaco, cabelo em movimento. Não me espera. De noite, tarde, cuidadosa, porta suave. Mantive a churrasqueira fria e a boca fechada. Paguei nossas contas e dividi nosso orçamento compartilhado em 2 contas. A minha para hipoteca, serviços, caminhonete, despesas do galpão. A dela para o carro dela e extras dela. Mandei a planilha por e-mail. Ela respondeu com uma linha. Isso é realmente necessário? Respeita o seu espaço, respondi. Tá. Peguei a dica e estabeleci minha rotina. Eu tenho uma pequena empresa de operações. Galpões, docas de carga, gente que faz trabalho de verdade com as mãos. Os dias são longos, mas limpos. As noites costumavam ser jantar com a Larissa e algum programa que a gente esquecia na manhã seguinte. Agora eu ia para o galpão depois de fechar e organizava o estoque. Henrique, meu encarregado, me observou empilhando caixas numa terça-feira como se eu estivesse praticando bandeirinhas. Você está em apuros? Perguntou apoiado numa paleteira. Reorganizando minha vida, eu disse.
Isso parece apuros de gravata. Ele sorriu. Algo assim. Quer tomar uma cerveja? Fica para a próxima. Tenho uma noite cheia de etiquetar parafusos. Você é maluco? Ele disse, mas os olhos dele ficaram em mim 2 segundos a mais. As pessoas sentem tensão mesmo quando você não alimenta com palavras. A segunda quinta-feira chegou. Não comprei bife. Larissa mandou mensagem às 5. Dia grande. Posso chegar tarde? Respondi com um joinha e levei minha caminhonete para o lava-jato, porque a camada de poeira no capô não estava ajudando meu humor. Às 10, estava em casa, tomado banho, meio dormindo por hábito. Às 2h30, acordei com o som baixo de uma porta de armário. Poderia ter perguntado alguma coisa. Não perguntei, ela queria espaço. Eu medi em horas e guardei os números comigo. Sábado de manhã, ela vestiu um sorriso como um casaco emprestado. Oi, ela disse, virando panquecas que nunca virava. Vamos fazer café da manhã juntos, esperei o outro sapato cair. Sim, a gente precisa de tempo. Eu sei que tenho estado distante. O trimestre tá louco. Eu não tenho sido legal. Ela colocou um prato na minha frente. Sinto falta da gente. É fim de semana, eu disse. Posso fazer café da manhã. Os ombros dela relaxaram. Obrigada. Comemos panquecas com xarope e silêncio. Ela perguntou sobre o galpão. Contei que pegamos um cliente novo. Ela assentiu como se soubesse o que isso significava. Depois ela colocou o prato na pia e chegou perto. Estou tentando, ela disse. Vejo você tentando, respondi. Esforço é bom. Ela olhou para o meu celular no balcão e deu um sorriso de canto. Alguma garota te mandando mensagem tarde da noite? Não trabalho assim à noite, eu disse. Ela riu. Não foi caloroso. Você sabe o que quero dizer. Sei, eu disse. Sei sim. Na segunda, voltamos ao não me espera. A primeira virada suave dela não tinha mudado a agenda. Só pintou de uma cor mais bonita. É isso sobre distância. As pessoas podem enfeitá-la, mas ainda é um vão que você tem que pular. Na quarta, ela mandou. Vou atrasar. Grande apresentação para o cliente. Meu polegar pairou sobre fica segura. Digitei. Entendi. Fiz de paciente tempo suficiente para saber quando estava sendo tratado como um adereço de fundo. Espaço. Tá bom, mas não sou um sofá. Contratei um detetive particular na manhã seguinte. Disse a mim mesmo que era para descartar coisas. Era para confirmar ou descartar uma coisa, e eu sabia qual esperava. O cara se chamava Rogério e parecia um professor de história que gostava de regras. Nos encontramos numa cafeteria perto do galpão. Ele deslizou uma prancheta na minha direção e fez perguntas neutras. Padrões? Perguntou. Noites tarde, vagas, sem detalhes, eu disse. Diz que está se afogando, não quer perguntas. Mudanças na aparência. Roupa de trabalho o tempo todo. Capricho extra para se arrumar. Perfume quando sai para o trabalho. Sem perfume quando chega às 2. Ele escreveu como um estenógrafo. Quer isso discreto? Quero a verdade. Discreto é bom até deixar de ser. Ele assentiu. Você vai receber atualizações. Na sexta, a Larissa chegou cedo em casa com comida daquele lugar perto do nosso antigo apartamento. Colocou a sacola na mesa como prova de esforço. Trégua? Perguntou. A gente está brigando por quê? Perguntei. Estou tentando te encontrar no meio do caminho, Marcos. Estou aqui, respondi. Sei que você tem estado distante. Te dei o que você pediu. Ela tirou 2 potes e tentou sorrir. Me deixa consertar essa noite. Comi do pote e observei ela tentar. Perguntas, piadinhas, uma mão no meu braço como um lembrete de que ela me conhecia. Parecia abraçar um manequim. Deixei ela ter o palco e não forcei. Ela pareceu aliviada quando não forcei. No domingo, o Rogério me mandou uma foto às 19h57. Larissa estava do lado de fora de um restaurante do outro lado da cidade, conversando animadamente com um cara com cabelo de vendedor de notebook. Ele se inclinava perto demais para um colega de trabalho comum. A próxima foto mostrava eles lá dentro, numa mesa para 2 perto da janela. A próxima, a mão dele cobrindo a dela por um segundo a mais. Depois os dois saindo às 20h40, indo para um estacionamento. Carimbo de hora em cada uma. Rogério ligou. O padrão parece regular. Segunda, quarta,
Sexta. Mesmo lugar. Ele deixa o carro dele. Eles saem num só. Nome? Tenho, ele disse, e me deu o sobrenome do Tiago, a empresa dele, o endereço dele, e um fato que caiu quieto e pesado. Ele é casado. Assenti no telefone. Nome dela? Emília. Me passa o resto, eu disse. Ele passou. Desliguei e olhei para as chaves da minha caminhonete no balcão. Essa era a parte onde a maioria dos caras explode. Não sou a maioria. Não precisava de cena. Precisava de consequência. No almoço do dia seguinte, dirigi até uma casa num condomínio tranquilo, gramado arrumado, bandeira na varanda. Toquei a campainha e uma mulher com olhos cansados abriu a porta pela metade e puxou um cardigã em volta de si por hábito. Emília? Perguntei. Sim. Ela me olhou de cima a baixo, procurando problema. Posso ajudar? Meu nome é Marcos, eu disse. Mantive minha voz baixa e simples. Acho que a gente precisa conversar. É sobre o Tiago e minha esposa. Ela ficou olhando por um segundo e soltou o ar como alguém que estava segurando algo por semanas. Eu sabia. Ela sussurrou e abriu a porta. Entra. A sala dela parecia de uma pessoa que tentava. Plantas regadas, livros empilhados na mesa de centro, uma vela que não tinha sido acesa. Ela sentou na beirada do sofá e apontou para a cadeira. Me mostra. Coloquei as fotos como cartas, não fiz discursos. Ela traçou um dedo pelo carimbo de hora. Segunda-feira. Ele disse que tinha jantar de equipe. A boca dela tremeu e se endireitou. Quarta-feira. Ele trocou de camisa quando chegou em casa e disse que estava calor no escritório. Ela apertou a ponte do nariz, depois me olhou. Eu estava prestes a contratar alguém, então obrigada por me poupar o depósito. De nada, eu disse. E não foi piada. Qual é o seu plano? Ela perguntou. Pensei em ir num advogado depois de falar com você. Dei de ombros. Não vou fazer segunda rodada do discurso sobre trabalho e espaço. Ela assentiu uma vez. Tá, tenho uma ideia melhor. Pode falar. A gente vai naquele restaurante hoje à noite e senta onde dá para ver eles entrarem. Deixa eles conversarem sobre o cliente deles. Ela disse, fazendo aspas no ar. E aí a gente senta com eles, sem gritar, sem cena. Só realidade. Senti minha boca puxar num sorriso que não tinha usado em uma semana. Isso vai ser memorável. A gente se coordena por mensagem. Se alguma coisa mudar, a gente ajusta. Trocamos números. Na porta ela me parou. Mais uma coisa, não vou esperar um dia de papelada. Quero dar entrada hoje. Ela levantou os ombros. Não quero dormir com isso. Bom, eu disse. Vamos agora. Nos encontramos num escritório no centro que lida com esse tipo de fim com calma profissional. Um advogado nos colocou numa sala de reunião com parede de vidro e deu a conversa sobre o processo. Fizemos o mínimo de perguntas. Assinamos o que dava para assinar naquele dia. Quando saímos, a Emília colocou uma mecha de cabelo atrás da orelha e parecia mais firme do que uma hora atrás. Me manda mensagem antes de ir para o restaurante, ela disse. Pode contar. Às 17h30 mandei mensagem, indo. Ela respondeu, também. Às 18h sentei no estacionamento e observei a porta da frente pelo retrovisor. Meu celular vibrou de novo. Larissa. Oi, saí mais cedo. Pensei que a gente podia jantar. Em casa em 20. Fiquei olhando para a tela e sorri sem humor. Digitei. Claro, vou estar em casa. Aí mandei para Emília. Bola curva. Ela tá vindo para casa mais cedo? Quer jantar? Emília respondeu. Ele acabou de mandar a mesma coisa, diz que tá livre e quer cozinhar. Respondi. Eles compararam notas. Noite de manutenção. Ela mandou de volta. Imaginei. Fica para a próxima. Fica esperto. Larissa chegou em casa com uma garrafa de vinho e um sorriso que cabia num comercial. Casual, caloroso, curado. Tirou os sapatos e colocou a garrafa no balcão. Surpresa, ela disse. Surpreso, respondi. Tirei a noite de folga pra gente. Que gentil, eu disse, e tirei 2 bifes da geladeira como se tivesse sido planejado. Ela cozinhou com cuidado exagerado. Perguntou sobre o Henrique e o galpão. Colocou o celular numa gaveta e anunciou como se estivesse entregando uma arma. Puxou a cadeira mais perto da minha na bancada.
Fiz o jogo porque é isso que você faz quando alguém tenta colar papel de parede em cima de uma rachadura. Você come seu bife e monitora a rachadura. Naquela semana, ela girou o botão para o perfeito. Acordou antes de mim e fez café. Me mandou mensagem no meio do dia. Como tá seu dia? Me encaminhou um meme sobre garagem bagunçada. Na quinta à noite, sentou do meu lado no sofá e encostou no meu ombro. Desculpa ter estado distante, ela disse. Não é você. Presumi que não era, eu disse. É sério. Estou comprometida. Sem mais noites tarde, a menos que precise salvar meu emprego. Ela olhou para mim. Obrigada por ser paciente. Paciência é hábito, eu disse. No domingo à noite, o botão escorregou. Às 16h30 da segunda, recebi uma mensagem. Jantar com cliente. Posso demorar. Não atrasa, escrevi. Encaminhei a mensagem para Emília. Ela respondeu em menos de 1 minuto. Ele me disse que tá lotado hoje. Mesmo roteiro. Nos encontramos no restaurante às 5 e pedimos uma mesa perto do fundo com visão clara da porta. A garçonete ofereceu um sorriso que não sabia que estava envolvido. Emília pediu salmão e água com gás. Eu pedi frango e café porque isso não era um jantar de comemoração. Conversamos como duas pessoas fazendo inventário de suas vidas. O que você faz para se divertir? Ela perguntou, cutucando a salada com o garfo. Mexo na caminhonete e levo ela para a serra atrás da pedreira velha, eu disse. Não para me exibir, para ficar em silêncio. Ela sorriu. Eu planto tomates que nunca ficam tão grandes quanto a etiqueta promete. Tomates que prometem demais, eu disse. A gente devia processar. Ela riu baixinho. Quanto tempo para você? Casado há 8, juntos há 10. Éramos uma equipe funcional. Ultimamente, somos uma planilha e um contrato. Ela assentiu. A gente tá há 6 anos. Ele sempre quis parecer o cara mais esperto da sala. Eu não me importava até a sala ficar lotada. Um casal atrás da gente discutia sobre uma conta. Uma criança na mesa ao lado pedia mais batata frita. Tudo parecia normal. Às 18h50, a postura da Emília mudou como se ela tivesse ouvido uma nota que eu não ouvi. Ela ficou olhando além de mim. Virei. Tiago entrou examinando o lugar como se fosse dono. Paletó no ombro. Disse algo para o recepcionista com confiança e foi direcionado para uma mesa para 2 perto da janela. A mesma das fotos. Sentou, olhou o relógio e tirou o celular como se precisasse do apoio. Os nós dos dedos da Emília ficaram brancos por 1 segundo em volta do garfo. Eu disse, essa é a última vez que sua noite depende do relógio dele. Eu sei, ela disse. A voz dela lutou contra um tremor e venceu. Obrigada. Às 19h02, Larissa entrou rápido, cabelo atrás de uma orelha como se tivesse corrido por mim. Não por ele. Não olhou para o fundo do lugar. Foi direto para a mesa da janela e se inclinou para beijar o Tiago na bochecha. Sentou, sorrindo do jeito que tinha sorrido sobre a comida na cesta. Bom, eu disse baixinho. Hora do show. Você tá pronto? Emília perguntou, olhos ainda neles. Sempre. Levantamos. Peguei a conta, deixei dinheiro na mesa e caminhamos como clientes indo para a saída que fizeram a curva errada. Tiago me viu primeiro. O rosto dele passou por 3 expressões em 1 segundo. Irritação, confusão, cálculo. Larissa virou, sorriso fixo. Caiu na 3ª piscada. Marcos, ela disse engolindo meu nome como um comprimido. O que você está fazendo aqui? Jantar com cliente, eu disse, e coloquei a mão na cadeira vazia da mesa deles. Se importam se a gente sentar? Parece que estamos revisando a mesma conta. Isso não tem graça, ela disse. Emília deu um passo à frente. Oi, Tiago. Manteve a voz nivelada. Não faz bagunça, por favor. Ele levantou as mãos como um cara pego num jogo que achava que podia controlar. Tá, calma, a gente estava trabalhando. Trabalhando? Perguntei e me inclinei o suficiente para colocar um envelope na mesa. Deslizei a foto de cima e deixei meio visível, carimbo de hora virado para ele. Seu trabalho parece bem consistente. Os olhos da Larissa dispararam para a foto, depois de volta para mim. Você contratou alguém? Sério? Contratei, eu disse. Gosto de fatos. Tiago tentou rir. Isso é loucura. A gente está revisando um contrato.
Ótimo, eu disse. Então o motel depois do expediente é... Ele perdeu a risada. Cuidado aí. Emília ficou olhando para ele. Você não vai para casa hoje à noite, ela disse. Você não vai mais para casa. Pega o que precisa do seu armário amanhã quando eu não estiver. Depois disso, você me pede pela câmera da campainha. Tiago abriu a boca e fechou. Larissa tentou alcançar indignação como um cachecol. Marcos, isso é humilhante. Por que você está fazendo isso? Queria ver sua cara quando você percebesse que ficou sem explicações, eu disse. Agora estamos quites. Ela se inclinou para frente. Eu te disse que estava me afogando. Você me deu tarefas. Você separou o orçamento. Você tornou tudo mais difícil. Eu te dei espaço, eu disse. Você encheu com isso. Um casal numa mesa perto da gente diminuiu os garfos. O garçom, rondando por perto, fingiu checar um copo. Vamos não fazer plateia, disse Emília. Ela deslizou uma das fotos totalmente à vista, depois guardou de volta no envelope. A gente já deu entrada, ela disse para o Tiago. Hoje. Ele olhou para mim, as sobrancelhas fizeram uma pergunta que eu não devia resposta. Respondi mesmo assim. Também. O queixo da Larissa levantou. Você deu entrada sem falar comigo? Dei. Depois de meses falando com uma cadeira vazia, tentei uma ferramenta diferente. Você está exagerando, ela disse, e a frase soou cansada quando ela mesma ouviu. Não hoje, eu disse. Não mais. Tiago jogou um maço de notas como se pudesse comprar dignidade. Levantou. Emília não se mexeu. Senta, ela ordenou quieta e afiada. Você disse que isso é uma reunião de negócios. Não se sai dessas no meio. Senta. Ele sentou. Aqui está o plano, Emília disse para ele. Você e eu vamos resolver a logística por e-mail. Não quero discurso. Suas palavras não são mais moeda corrente. Larissa alcançou meu pulso. Eu recuei uma fração e deixei a mão dela encontrar ar vazio. Marcos, vem para casa. A gente pode... Você pode ligar para sua irmã, eu disse. Você pode me mandar mensagem para combinar um horário de pegar o que você comprou com seu próprio cartão. A casa fica comigo. As contas estão divididas. As senhas mudaram. Você queria espaço. Aqui está. Isso é cruel, ela disse. Isso é clareza, eu disse. Virei para Emília. Terminamos aqui? Ela assentiu. Terminamos. Deixamos nossos envelopes na mesa entre os pratos deles como jogos americanos. Quando chegamos na porta, o recepcionista, um cara jovem fazendo seu trabalho, parecia que queria ficar entre pessoas e consequências. Não ficou. Saímos para a noite como clientes normais. Na caminhonete, Emília aguentou 12 segundos antes de chorar do jeito que uma represa vaza, não do jeito que ela estoura. Não disse, tá tudo bem. Não estava tudo bem. Deixei o silêncio ser um cômodo que não precisava de decoração. Posso ficar na sua casa? Ela perguntou, voz pequena. Só essa noite. Não consigo olhar para ele no sofá. Claro, eu disse. Dirigimos. O rádio ficou desligado. Num sinal vermelho, ela enxugou o rosto e riu uma vez. Odeio que eu ainda torcia para ele não entrar. Esperança é teimosa, eu disse. Continua plantando tomate. Ela bufou. Você lembrou disso? Lembro o que importa. Na minha casa, ela ficou parada na porta como se fosse pedir desculpa por existir. Balancei a cabeça uma vez. Você tá bem, eu disse. Cobertor tá no sofá. Quarto de hóspede está limpo. Sofá tá bom. Acho que não consigo deitar. Cozinha é sua. Café tá no armário de cima. Sentamos e conversamos até o relógio da parede marcar 2:30, sobretudo menos as duas pessoas que tínhamos deixado para trás. Ela me contou sobre o trabalho dela na clínica infantil, os desenhos na mesa dela, o jeito que os pais se gabavam quando os filhos amarravam os próprios sapatos. Eu contei sobre o ritmo das docas de carga e a satisfação de um galpão silencioso. Em algum lugar perto das 3:30, ela dormiu com a cabeça apoiada no braço do sofá, e eu coloquei um cobertor nela e apaguei a luz. De manhã, troquei as fechaduras. Não com drama. A tranca da frente, a da porta da garagem. Coloquei as coisas da Larissa em 3 caixas. Roupas que ela mais usava, alguns itens de maquiagem,
as joias que ela chamava de peças de investimento. Tirei fotos das caixas e mandei por e-mail com uma janela para buscar. Bloqueei ela nas redes sociais e no celular e deixei e-mail como canal porque e-mail guarda registros e mantém sentimentos de fora. Liguei para o nosso banco e coloquei uma observação em tudo que era conjunto. Pedi para o Henrique me encontrar no galpão porque precisava arrumar minha agenda. Ele entrou no escritório às 10 e olhou para minha cara do jeito que você olha para um pneu furado. Você está bem? Perguntou. Estou melhor do que fingi na semana passada, eu disse. Preciso tirar um dia pessoal, talvez 2. Você é o chefe, ele disse. A gente segura as pontas. Também, acrescentei. Lembra daqueles churrascos que as esposas gostavam? Acabaram. Se a equipe quiser um dia de churrasco, faço para a equipe, sem acompanhantes. Henrique assentiu. Anotado. Ele hesitou. Quer que eu esteja lá quando a busca acontecer na sua casa? Posso fingir que preciso emprestar sua lavadora de pressão. Eu me viro, eu disse. Mas a oferta conta. Ao meio-dia, Larissa respondeu por e-mail. Você não pode trocar as fechaduras sem me avisar. Isso é ilegal. Tudo está em caixas, respondi. Janela de busca hoje, das 5 às 7. Se precisar de outro horário, manda e-mail amanhã. Não aparece sem avisar. Fala comigo, ela escreveu. Falei. No restaurante, respondi. Às 5, um carro parou no meio-fio. Larissa subiu o caminho com a irmã que carregava uma sacola e uma cara pronta para conflito. Abri a porta. Acenei para as duas e saí do caminho. As caixas estavam empilhadas perto da mesa do corredor. Você não pode terminar um casamento como um contrato de aluguel, a irmã dela disse. Olha só, respondi. Larissa examinou a sala como uma turista num país que ela costumava ter. A gente pode consertar isso, ela disse. Eu cometi um erro. Não sou Step, eu disse. Não sou algo que você guarda no porta-malas caso sua agenda fure. Me desculpa. Tá, te ouvi, eu disse. Passamos das desculpas. A irmã dela deu um passo à frente. Você está sendo cruel. Então deixa eu falar com gentileza, eu disse. Essa casa está calma agora. Por favor, mantenha assim. Elas carregaram as caixas para fora. Na porta, Larissa olhou para trás como se tivesse uma corda que eu pudesse agarrar. Você realmente terminou? Assenti uma vez. Não faço lista de espera. Ela estremeceu como se honestidade doesse mais que raiva. Elas foram embora. Fechei a porta e encostei as costas nela por um segundo. Não para me apoiar, mas para sentir a diferença entre uma casa com barulho e uma casa com decisões. Depois disso vieram as semanas práticas, o tipo em que você acorda com listas e termina o dia com marcações nas caixas importantes. Me encontrei com o advogado de novo para terminar o que tínhamos começado. Fiquei com a casa, minha caminhonete, o galpão. Larissa ficou com o carro dela e o que ela tinha trazido, sem batalhas. Não precisava de troféus, queria paz. Tiago tentou me ligar uma vez de um número que não reconheci. Deixei ir para a caixa postal e deletei sem ouvir. Emília me contou que ele mandou 3 parágrafos sobre arrependimento e sentimentos não resolvidos. Ela criou uma regra que mandava as mensagens dele para uma pasta que nunca abriu. Não nos apressamos em chamar o que tínhamos de alguma coisa. Passamos tempo. Ela ia no galpão, às vezes, na hora do almoço, e assistia às empilhadeiras com o fascínio de alguém que nunca tinha visto um palete se mover tão limpo. Levamos a caminhonete para a serra num sábado e sentamos no capô comendo sanduíches embrulhados em papel alumínio. Ela não encenava felicidade. Ela construía, como uma prateleira, nivelada, firme, funcional. Uma noite, mais ou menos um mês depois do restaurante, estávamos consertando dobradiças de armário na minha cozinha, porque dobradiças são honestas. E ela me olhou com aquela cara que ela faz quando decide algo. Você já pensou em como isso é estranho? Ela perguntou. Como assim? A gente se conheceu porque 2 pessoas não conseguiam dizer a verdade. E aí você e eu passamos uma noite inteira sem falar sobre eles. Essa é a parte que faz sentido para mim. Que a gente escolheu nosso assunto, eu disse. Que a gente escolheu um ao outro. Ela rebateu e voltou para a dobradiça. Estávamos na loja de ferragens no dia seguinte discutindo sobre puxadores de gaveta como se importasse. E percebi que a matemática fechava.
Manhãs calmas, noites honestas. Voltei depois sem ela e comprei uma aliança. Nada espalhafatoso. Simples. Sólida. O tipo de coisa que não se anuncia, mas dura para sempre. Guardei na gaveta de cima do lado da trena por uma semana, porque parecia o lugar certo para esconder algo que você mede com cuidado. Larissa se mudou para um apartamento alugado do outro lado da cidade, com 2 colegas que ela não gostava. Pelo que chegou até mim pelos corredores. Uma amiga de amiga disse que ela postou uma foto de pôr do sol com uma legenda sobre recomeços. Bom para ela. O começo é novo quando você para de arrastar o passado pelo tornozelo. Emília finalizou a separação dela com um acordo que deixou ela ficar com o carro e o que importava para ela. Ela ficou com metade do que construíram juntos e todo o seu tempo de volta. Não comemorou com champanhe. Comprou um jogo novo de lençóis e dormiu bem. Meu galpão cresceu. Pegamos um centro de distribuição que costumava nos mandar trabalho aos poucos. Adicionei 2 caras na equipe. Henrique perguntou se devíamos trazer os churrascos de volta e adicionar uma regra. Sem discursos? Ele sugeriu. Concordei. Numa sexta à noite, levei a Emília de volta para o mesmo restaurante. Ela levantou uma sobrancelha quando paramos. Tem certeza? Ela perguntou. Muita, eu disse. Agenda diferente. Lá dentro, sentamos na mesa do fundo, onde esperamos uma vez com um livro de fatos na mesa entre nós. O recepcionista jovem estava lá de novo. Parecia mais velho em 6 semanas, porque é assim que o tempo funciona quando você vê adultos tomando decisões. Ele nos sentou sem um pingo de reconhecimento. Pedimos comida normal e rimos sobre puxadores de gaveta. No meio do jantar, levantei e fui para o lado dela da mesa. Não ajoelhei, não faço teatro. Coloquei a caixa da aliança na mesa e abri. Não estou pedindo para consertar nada, eu disse. Estou pedindo para construir. Ela colocou a mão sobre a minha. Sim, ela disse como se fosse óbvio como a gravidade. Saímos do restaurante sem teatro. Só 2 pessoas que sabiam o que queriam. Na caminhonete, ela olhou para a aliança e depois para mim. Você já pensou no que diria para ela se ela perguntasse por que você está feliz? Ela disse. Diria que parei de confundir paz com compromisso, respondi. Fiz uma regra e mantive. Ela assentiu. Boa regra. Semanas depois, Larissa mandou um e-mail seco sobre correspondência que ainda chegava no meu endereço. Coloquei num envelope e deixei no correio sem bilhete. Ela mandou mais uma mensagem, essa mais longa, sobre como você seguiu em frente rápido. Digitei e deletei 3 rascunhos. Aí mandei a única linha que eu devia. Segui em frente quando parei de ficar parado. Não precisava de resposta. Tem uma cena que as pessoas esperam no final onde o outro sapato cai. Um confronto no corredor, uma confissão, uma porta batendo. Esse não é meu final. Meu final foi um sábado de manhã tranquilo, com bacon na frigideira, e Emília dançando mal na cozinha, numa camiseta que não dizia nada. Meu final foi comprar uma segunda caneca de café, porque a primeira sempre estava em uso. Meu final foi a caminhonete rodando suave e o galpão funcionando, e minha casa soando como lar. O preço da clareza foi uma noite num restaurante onde 2 pessoas aprenderam como consequências funcionam. A recompensa foi tudo o que veio depois, que eu ganhei por não gritar, por não negociar. Por não esperar por alguém que gostava mais de mim como um adendo. Eu queria respeito. Dei para mim mesmo primeiro. Quando a Larissa me disse para dar espaço, eu dei. Só nunca